delito no estádio municipal da capital do Mondego. E esses 2 jovens foram identificados como pertencentes à claque que afeta ao Benfica, No Names Boys, e são acusados de terem provocado ferimentos ligeiros em 2 senhoras e 2 agentes da PSP. Para um caso desta natureza, a lei é bem clara. Agressores conotados com o clube e ferimentos em polícias, matéria suficiente para que o Conselho da Disciplina possa agir em conformidade. O porta-voz do Conselho da Disciplina, Vítor Faria, realça que, confirmarem-se estes dados, o clube incorre numa sanção de interdição do estádio ao abrigo dos regulamentos. Contudo, Vítor Faria acrescenta com cautelas que qualquer decisão só poderá ser tomada mediante a análise de 2 documentos fundamentais, os relatórios do árbitro e da PSP. A confirmar-se o que se diz, pois os regulamentos prevêem a aplicação de sanções dessa natureza. Veja-se o que aconteceu com o Varzim na decisão de hoje, na semana passada com a decisão aplicada ao Sporting e tantas outras que o Conselho tem aplicado. Portanto, os regulamentos prevêem a aplicação da sanção de interdição do estádio quando ocorrem factos dessa natureza. Em todo o caso, é prematuro estarmos a pronunciar sobre o que o Conselho não conhece ainda. Esses 2 indivíduos foram hoje levados a tribunal, foram identificados e uma das acusações que lhes fazem são precisamente as acusações à declarada agentes da polícia e a outros também, outros espectadores. Esperemos que cheguem os relatórios do árbitro e da PSP. Os clubes terão a oportunidade de se defender em processo disciplinar se for instaurado e só após a produção de toda a prova será possível concluir. Portanto, aguardemos para nos pronunciarmos sobre isso num momento próprio. Aproveito para esclarecer que o regulamento do Conselho de Disciplina prevê, no caso de distúrbios, apenas a aplicação de uma pena de multa. A pena de interdição só é aplicável se houver ferimentos provocados nos agentes da PSP ou noutros agentes desportivos. Vítor Faria. Primeiro, o Conselho de Disciplina terá de analisar os relatórios da PSP e do árbitro, esperar pela defesa dos clubes e só depois da produção de prova agir em conformidade. O colaborador da Renascença, Manuel Queiroz, analisa as causas e os efeitos dos incidentes do Estádio Municipal de Coimbra, numa altura em que está à porta o início de mais um campeonato nacional. Os incidentes registrados ontem, antes do início do Benfica Futebol Clube do Porto, em Coimbra, não foram em si nem mais nem menos graves do que muitos outros que se produzem todos os dias, e não só no futebol, por esse país fora. Tiveram a nota espetacular do polícia com a pistola na mão, mas felizmente tudo se resolveu quase a bem. No momento em que se inicia mais uma época futebolística, cabe referir o alto grau de tensão em que se inicia este campeonato. Eventualmente, o grau mais elevado de sempre. Não falando das fortíssimas apostas que os 3 grandes fizeram, não se ligando sequer à importância que hoje tem ganhar o campeonato, porque isso dá acesso à Liga dos Campeões, houve um defeso em que dirigentes e árbitros foram alvos de interrogatórios por parte da polícia, as suas casas foram passadas a pente fino e há mesmo um árbitro preso há quase 2 meses. Mais do que nunca, os árbitros estão no centro das atenções. Mais do que nunca, o que as investigações criaram foram suspeitas sobre os mesmos homens de sempre. Mais do que nunca, estão os árbitros no centro de um vulcão. E há ainda todas as lutas pelos estatutos federativos, que mais não são do que tentativas mal disfarçadas de conseguir o controle da arbitragem. Estes incidentes de ontem não tiveram nada a ver com Veiga Trigo, nem com a sua arbitragem. Espera-se mesmo que tenham sido apenas chuviscos de verão, sem continuidade. Mas é óbvio que, com tudo o que se passou nos últimos meses, todo o povo futebolístico tem o maior interesse em que tudo se normalize, a começar pelas instituições, ou seja, pelos órgãos da Federação. E sabendo-se, como se sabe, que os atuais dirigentes da Praça da Alegria têm prolongado a sua vida recorrendo à respiração artificial, ligando-se a uma espécie de máquina ventiladora que lhes permite respirar, mas sem terem vida própria, era bom que tudo se resolvesse rapidamente. Os novos calendários das associações apontam para o fim da primeira volta para se operar a mudança. Temo que seja tarde. Aliás, de certeza que será tarde demais. Cada dia que se perde é mais um dia de perigo. Boa noite. Manuel Queiroz comentando as causas e os efeitos dos incidentes do Calhabé. Pelos factos conhecidos, o Benfica incorre em nova interdição do Estádio da Luz, tal como aconteceu ao Sporting na passada semana em consequência dos incidentes registrados na finalíssima da Taça de Portugal frente ao Porto. A propósito, acrescento que os Leões apresentaram novos dados ao Conselho da Disciplina, mas sobre os incidentes nas imediações do Estádio das Antas no final do Porto Sporting da época anterior. Sobre este caso, o Conselho justifica o atraso de uma decisão alegando falta de tempo.
De novo, Vítor Faria. O Sporting de Portugal veio com um requerimento ao processo pedir a inquirição de um conjunto de testemunhas, apesar dos esforços que os serviços da Federação fizeram para conseguir ouvir as testemunhas para o processo ser decidido hoje, tal foi impossível, todo impossível. Aponta o Sporting Clube de Portugal como data possível para ouvir essas testemunhas 2 de setembro. Finalmente, e ainda em matéria de interdições, o Conselho de Disciplina decidiu punir com um jogo de interdição o estádio do Varzim. Uma sanção em virtude dos distúrbios verificados no Varzim 0, União de Lamas 1, a 22 de maio, na 31ª jornada do Nacional da 2ª Divisão B. Terão sido provocados pelos adeptos do Varzim ferimentos no árbitro de Viseu Isidoro Rodrigues e num agente da PSP. O conselheiro Vítor Faria explica em pormenor os motivos da interdição. Foi apreciado um processo disciplinar instaurado ao Varzim Sport Clube por incidentes ocorridos a quando do jogo do Varzim com a União de Lamas, no qual foram provocados ferimentos no árbitro e num agente da PSP. Portanto, decidiu o Conselho interditar o estádio do Varzim Sport Clube com um jogo de interdição e 15 mil escudos de multa. Bola Branca já registrou a reação do clube nortenho. O Varzim considera exagerado o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Para o Dr. Trocado da Costa, membro da Comissão Administrativa do Clube da Póvoa, os distúrbios do Varzim Lamas são insignificantes. O Varzim também era acusado, efetivamente, um pequeno ferimento na mão de um polícia, portanto um agente e não uma agente. Bem, isso era perfeitamente previsível, dados os critérios que tradicionalmente o Conselho de Disciplina utiliza, que é de que os árbitros dizem, e o que a polícia diz, mas normalmente os árbitros dizem é fé, é verdade, faz fé absoluta e não adianta dizer mais nada. As pessoas que assistiram ao jogo e a tudo o que se passou sabem perfeitamente que passou-se uma coisa que é frequentíssima nos campos de futebol, portanto houve alguns pequenos desaguisados entre a assistência e a polícia no fim, mas nada de especial. Houve uns habituais palavrões que se chamam aos árbitros para se descolar da arbitragem, mas nada mais de especial. E portanto nada que se compare com, por exemplo, o que se deu ontem em Coimbra, que a televisão mostrou a nível da massa associativa do Benfica. E vamos ver então se o Varzim é punido por isto, por quantos jogos não terá que ser punido o Benfica, eventualmente, não é? Doutor, de qualquer modo, o Varzim vai recorrer desta decisão? Vamos estudar a decisão, mas em princípio a minha perspectiva, sem falar com os presidentes da direção, face a essa sanção, é de não recorrer. Trocado da Costa, Varzim acata a decisão, para os poveiros recorrer não vale a pena. Canígia e Amaral, os dois derradeiros reforços do Benfica, treinaram pela primeira vez na Luz esta tarde. Os dois avançados tornaram-se no grande atrativo da sessão vespertina, que contou com uma outra estreia, o defesa brasileiro Paulão, que o Benfica foi buscar ao Grêmio de Porto Alegre. Muitos adeptos do Clube da Águia assistiram na bancada ao treino, ignorando as tentativas dos responsáveis do clube, que não puderam cumprir a norma decretada por Artur Jorge. O treino à porta fechada. A reportagem do Alexandre Santos. Muitos adeptos para assistir esta tarde na Luz ao primeiro treino de Canígia, Amaral e Paulão. A sessão de treino, que supostamente teria lugar no relvado principal, à porta fechada, acabou por ter cerca de 3 centenas de espectadores, apesar das tentativas dos responsáveis para demover os curiosos. O argentino Cláudio Canígia, que foi o alvo de todas as atenções, sentiu assim o primeiro contacto com o grupo de trabalho. Muy lindo, todo con muchas ganas de entrenar, porque hacía mucho tiempo que estaba parado y porque empieza una nueva temporada para mí, con un equipo con un grupo bueno, a pesar de que pues en el primer entrenamiento, pero creo que es un grupo divertido y que tiene ganas de ganar seguramente. Volví y me siento bastante bien físicamente y eso es lo importante, que a pesar de haber estado parado, estoy bastante bien físicamente. Já viu ontem o jogo? Hubo 4 goles, se definió a penales. Dentro de todo hubo espectáculo porque hubo 4 goles y se definió por penales, que seguramente no es la forma más linda, pero no hay otra manera. Faltou lá o Canígia? No, yo no soy ningún salvador de nada. Por seu turno, o ex-sportinguista Amaral pretende apagar com o seu valor a imagem deixada como jogador do Sporting. Quanto aos problemas que a sua transferência poderá despoltar, Amaral não sabe nem quer saber. Eu vim para aqui por isso mesmo, por estar esquecido do outro lado, tentar apagar um bocado uma imagem que não tem nada a ver comigo. Eu saio do Sporting
simplesmente porque não estava a gostar de me sentir a comentar. Já está resolvido com o seu anterior clube? Penso que já não tenho nada a ver com isso. Estou livre, sou jogador do Benfica. Agora, se há alguma coisa para resolver com o Sporting, é entre direções, não tem nada a ver. Só que há pouco tempo, quais são as grandes diferenças? Por enquanto, está tudo muito parecido. Falta, sem dúvida, integrar melhor, agora com o tempo, mais treinos e começar a ver, sentir um bocado, como se costuma dizer, o terceiro anel, talvez. Que curto. Por último, Paulão, o brasileiro, que vem de uma longa e cansativa época, disse, apesar de tudo, que não terá problemas de adaptação ao clube e ao futebol português. Foi bom, a gente estava alguns dias parado, fizemos teste hoje, fizemos análise e o primeiro dia foi bom, espero amanhã vai ser a mesma coisa e ficar à disposição do Arthur Jorge. Acho que vai ser fácil a sua adaptação aqui ao futebol europeu? Eu creio que sim, né? A língua é quase a mesma. Acho que o futebol que eu jogo também é futebol idêntico ao futebol português. Paulão, Amaral e Canidia, o reencontro com o futebol de águia ao peito. Ainda outras notícias do Benfica no que diz respeito ao departamento clínico do Clube da Águia. Paulo Bento e Moser continuam lesionados para o próximo fim de semana. 2 ausências no conjunto do Benfica para o encontro com o Beira-Mar, que se realiza em Torres Novas por interdição do Estádio da Luz. Paulo Bento e Moser ficam de fora deste desafio frente ao Beira-Mar, que marca o início do campeonato para o Benfica. Uma dúvida persiste de Isaías. Isaías, a contas com uma contratura nos adutores, está em dúvida para este desafio, uma lesão contraída ontem no desafio frente ao Futebol Clube do Porto para a Supertaça. Ao lado, no Sporting, Sousa Sintra não está com meias medidas e anunciou à Renascença que vai aguardar que João Avelange, presidente da FIFA, termine as suas férias para resolver de vez o caso Amunique. O presidente do Sporting não dá importância às declarações do secretário-geral da FIFA, Josep Blatter, e continua a pensar que no dia 24 o assunto baixará à Comissão de Estatuto do Jogador, apesar do secretário-geral da FIFA negar essa possibilidade ao considerar o primeiro contrato assinado pelo atleta. Certo é que Sousa Sintra parece ter outros trunfos ao argumentar a ausência de João Avelange. De resto, Sintra continua também a sua cruzada contra Vítor Vasques e António Sequeira. O presidente e secretário-geral da Federação Portuguesa de Futebol são agora alvos preferenciais. Eu vou continuar, como sempre fiz, confiante de que vai haver justiça. E se houver justiça, o Amunique fica no Sporting. Portanto, vamos esperar mais algum tempo, porque as coisas ainda não estão bem decididas. O Presidente da FIFA está de férias, regressará e certamente o Presidente da FIFA não vai deixar de arquivar um processo. Dar razão ao clube quando efetivamente não tem. Portanto, vou ter confiança no fim. Eu quero, e o Sporting sempre quis manter as melhores relações com a FIFA, que é a autoridade máxima do futebol mundial, mas a FIFA talvez por falta de apoio da Federação Portuguesa ao Sporting, isso é que é um facto que convém sublinhar, enquanto a Federação Alemã defende o clube alemão, o Duisburg, a Federação Portuguesa, em lugar de defender o Sporting, não defende o Sporting, porque a Federação Portuguesa o que quer é que o jogador não fique no Sporting. Portanto, quer o Sr. Presidente, quer o Sr. Secretário-Geral e esse comandante Sequeira, tudo fizeram para complicar as coisas, para não defender o jogador e tem o descaramento de vir publicamente dizer aos jornais que fizeram tudo pelo Sporting. Lamentavelmente, a Federação portou-se muito mal. O Presidente da Federação, de facto, há muito tempo que se devia ter demitido a Federação porque está ali apenas a cumprir alguns favores a alguns amigos e pouco mais. Sousa Sintra, presidente do Sporting. O caso Amunique não está afinal encerrado. O Sporting aguarda agora que João Avelange termine as suas férias. Quanto a Amaral, transferido no início da semana para o Benfica, Sousa Sintra, também aqui em Bola Branca, critica os dirigentes da Praça da Alegria. Quanto ao jogador, tudo bem, cabendo na sua opinião ao Benfica indemnizar o Sporting, mesmo prosseguindo o Amaral na condição de jogador amador. Sobre o Amaral, o que eu tenho, o Amaral poderia ter escolhido o seu destino e escolheu, portanto não tem que discutir as opções do Amaral. O Sporting tem que receber aquilo que a lei determina. Como toda a gente sabe, ele foi inscrito como amador por razões que a Federação provocou isso. E mais, a Federação prejudicou o Sporting no campeonato. Nós temos que pôr uma indenização e uma ação contra a Federação Portuguesa de Futebol pelos prejuízos causados desde o campeonato ano passado e tudo que está aqui a passar. Portanto, mas agora não queria entrar nesse detalhe para não prejudicar as diligências que o Sporting está a tomar. Mas estou descansado, portanto, o Amaral, a lei é clara, portanto, ele é profissional da Liga, como toda a gente sabe. Aqui na Federação foi aquele carnaval que o Sr. Presidente arranja e vamos ver o que é que irá acontecer, mas o Sporting só quererá receber aquilo que tem direito de acordo com a lei.
Sousa Sintra não esquecendo as contraditórias decisões da Praça da Alegria quanto à inibição de inscrever os jogadores. O que era verdade na época passada já é mentira nesta, uma máxima que para Sousa Sintra uma vez mais se repete no futebol português. A Renascença apurou que o Futebol Clube do Porto terá a curto prazo mais vagas para a inscrição dos jogadores estrangeiros. Dos 6 que o clube pôde inscrever, 4 não escaparão a esse estatuto. O búlgaro Costa Adinov, o brasileiro Aloísio, o sérvio Drulovic e o peruano Baroni. Os restantes 2 estrangeiros inscritos são José Carlos e Paulinho César, o avançado que Ivites dispensou na época anterior. Paulinho César também não faz parte dos planos de Bobby Robson e está na iminência de rescindir o contrato que o liga ao Futebol Clube do Porto ainda por mais um ano. Pelas mãos do empresário José Veiga, o atacante rumará a um outro clube. Quanto ao central José Carlos, casado há mais de 3 anos com uma filha de portugueses, tem o seu processo de naturalização em curso no Ministério da Administração Interna. A esposa de José Carlos já requerera a nacionalidade lusa e o jogador acredita que em outubro também a deve obter. Está evoluindo rapidamente isso, acho que no final de outubro já está tudo praticamente pronto. José Carlos à espera da naturalização no próximo mês de outubro. Com José Carlos português, as vagas para estrangeiros no plantel portista passariam a ser 2. Dos jogadores que esperam o salto, o zairense Netsunda tem prioridade. O seu compatriota Zuene pode estar na segunda linha das preferências de Bobby Robson. Sabendo-se da forte hipótese de Roberto Mogrovejo ser emprestado, possivelmente ao Tirsense. Dos reforços do Futebol Clube do Porto para a nova época, quedam 2 estrangeiros, Walter Paz e Latapi. Walter Paz, com a voz Algarvios, tem garantida a naturalização nos próximos dias. Antes, talvez já na próxima semana, Latapi beneficiará de igual estatuto. Casado com uma portuguesa, o jogador de Trinidad e Tobago tem o seu processo praticamente resolvido. Na semana em que venceu a Supertaça e principia o Campeonato Nacional, o Futebol Clube do Porto clarifica a questão dos estrangeiros, que começará por limitar a escolha de Bobby Robson nos primeiros compromissos da temporada. Uma escolha ainda mais limitada devido à lesão de Semedo. O internacional do Futebol Clube do Porto regressa na próxima semana aos treinos. É mais um trunfo para Bobby Robson e para António Oliveira, selecionador nacional, a preparar a lista de convocados para o desafio com a Irlanda no próximo dia 7 de setembro, o jogo que abre a qualificação nacional para o Campeonato da Europa de 1996. Semedo regressa na semana da segunda jornada do campeonato, um mês depois da lesão contraída no estágio de pré-temporada em Inglaterra. Uma lesão muscular de recuperação cuidadosa e muito lenta, porque o jogador já contraíra no passado uma mazela idêntica na mesma perna. O Dr. Domingos Gomes, médico do Futebol Clube do Porto, refere a bola branca que o jogador terá de regressar aos treinos de uma forma progressiva, sob pena de comprometer a recuperação plena com vista à nova temporada. Tanto como sabe, Semedo, num período crucial da preparação dele e da própria equipa, que são realmente os primeiros dias da preparação, provocou-lhe realmente uma lesão mínima que diagnosticada clinicamente e confirmada pela ecografia quando estávamos em Inglaterra. É uma lesão mínima, mas é num músculo no reto anterior, é um músculo de sprints, é um músculo do pontapé. Mas é preciso termos em consideração, e isto o que dá por oportunidade que me dá para esclarecer as pessoas, que os músculos são todos diferentes, os atletas são todos diferentes e os períodos também são todos diferentes. O que é que eu quero dizer disto? Quero dizer que o atleta, o Semedo, foi um atleta que, como todos sabem, já teve uma lesão naquela perna com cirurgia ao tendão rotuliano que desequilibrou francamente aquela perna. E por consequência nós temos de ter muito cuidado na maneira como é que podemos rapidamente entrosar o jogador no treino. É evidente que a recuperação tem sido muito lenta, o músculo apresenta ainda já um completo refazer de fibras, ou refazer da cicatriz, mas ainda tem um ligeiro edema, ou seja, ainda tem um derrame. Enquanto isso acontecer, é evidente que o músculo não está em condições para ele começar a fazer o seu treino. Portanto, não está em condições. Quando é que poderá estar solto? Nós pensamos que ele poderá, na próxima semana, regressar a treinos muito suaves. Graduais. Dr. Domingos Gomes, médico do Futebol Clube do Porto. Semedo está aí de regresso depois de um mês de ausência numa lesão que contraiu no estágio de pré-temporada do Futebol Clube do Porto em Inglaterra. Semedo de regresso com treinos progressivos na próxima semana. Semedo de regresso aos treinos na semana da segunda jornada do Campeonato Nacional e em vésperas do primeiro compromisso português para o Campeonato da Europa de 96, o Irlanda-Portugal, do próximo dia 7 de setembro.
uma notícia renascença. O avançado brasileiro Christian, que esta época se transferiu do Estoril para o Tirsense, abandonou o clube de Santo Tirso por questões de saúde. Uma grande contrariedade para o treinador Eurico Gomes, na semana em que principia o Campeonato Nacional. Eurico ainda à espera de 3 ou 4 reforços para um plantel que apresenta, no seu entender, algumas lacunas. A saída de Christian, um jovem de 19 anos, em quem o empresário Manuel Barbosa depositava muita confiança, constituiu uma baixa de peso no limitado plantel tirsense. Eurico Gomes manifestou à Renascença um sentimento de dupla preocupação. Primeiro, o estado de saúde do jogador, elemento bem acolhido pelo grupo de trabalho. Segundo, a perda de um avançado que terá de ser substituído por um outro jogador o mais rapidamente possível. Era um jogador que eu contava realmente para um bom reforço do grupo de trabalho, mas pronto, é um imponderável que nesta altura não quero comentar. Era um jogador a quem eu no fundo perspectivava fazer uma belíssima época. Não está connosco, enfim, mas contaremos que o lugar dele seja comatado. Portanto, não está à espera que o Christian eventualmente ainda regresse ao plantel esta época? A esperança é a última coisa a morrer, não é? E o Christian, depois de debelada o problema de saúde que possa realmente ter, pode eventualmente regressar a um grupo de trabalho que ele já conhece e que sabe que o recebeu de braços abertos. Portanto, vamos esperar para ver a evolução desta situação e depois com calma analisar isso tudo, e se ele puder vir e regressar ao nosso grupo de trabalho, a gente está de braços abertos a recebê-lo. Há nomes para possíveis substitutos? Não queria falar nesta altura disso. Me interessa-me falar nesta altura é dos que eu tenho, que são bons, que me dão garantias, são profissionais espetaculares, têm um caráter extraordinário e uma entrega muito boa, e esses dão-me nesta altura garantias para não ter medo de arrancar no campeonato, e oxalá que não houvesse lesões e grandes castigos, que eu poderia dizer que não me importaria de terminar a época com estes. Porém, em termos de análise técnica, nós temos que ter uma noção mais fria das coisas e perceber que um campeonato e uma maratona tão longa como esta não se podem fazer só com um determinado número de jogadores. Portanto, vamos esperar que a direção, que é competente, consiga ultrapassar e resolver todos estes problemas. Estou em crer que sim, não estou nada apreensivo. Eles estão atentos e vão-me oferecer, de certeza absoluta, as melhores condições possíveis para fazer esta viagem e chegar bem no fim. O Eurico defendeu algumas prerrogativas para renovar contrato com o Tirsense depois desta subida à primeira divisão nacional. Na altura acabou por não ser fácil essa renovação. Chegou a um acordo. Essas prerrogativas que defendeu na altura foram todas cumpridas pela direção? Não importa analisar se houve ou não cumprimento de algumas prerrogativas existentes, não interessa se houve, interessa que todos nós, direção, técnicos, jogadores, e queremos que também seja a massa associativa, se unem esforços no sentido de todos nós conseguirmos um objetivo que esse sim foi traçado por todos nós. Quer dizer, não houve necessidade de ter prerrogativas quanto ao contrato, houve sim necessidade de todos nós analisarmos o quanto será importante o Tirsense adquirir um estatuto de continuidade na primeira divisão, e isso quer os dirigentes, quer os técnicos e os jogadores e a massa associativa sabem da importância que terá para nós a manutenção deste ano na primeira divisão, e todos sabemos também que para essa manutenção ser conseguida vai ser necessário o esforço de todos. Eurico Gomes, técnico do Tirsense, à espera ainda de 3 ou 4 reforços quando estamos a 3 dias do início do Campeonato Nacional para a formação de Santo Tirso, que começa por defrontar o Gil Vicente em Barcelos. E fica essa notícia que a Renascença avançou. O brasileiro Christian, que esta época se transferiu do Estoril Praia para o Tirsense, abandonou o clube de Santo Tirso por questões de saúde, uma doença de um jovem com apenas 19 anos, que desta forma abandona o clube de Santo Tirso e para já o futebol português. Christian, fora do futebol português, este jogador em quem eram depositadas em que era depositada muita confiança para a posição de avançado, primeiro no Estoril, depois no Tirsense, um jogador que pertence a Manuel Barbosa, o conhecido empresário. Uma notícia que vem de Itália, que a Renascença hoje foi dando eco ao longo do dia, o regresso de Paulo Futre aos relevados,
9 meses depois da lesão num joelho contraída ao serviço da Regiana. Paulo Futre defrontou em Regia Emília esta noite a equipa do Dinamo de Moscovo em jogo de caráter particular. Futre foi entusiasticamente saudado pelos adeptos italianos, a quem prometeu levar a Regiana à Europa no Scudetto de 94-95. Paulo Futre sentiu-se bem e poderá ser mais um trunfo para o baralho do selecionador nacional António Oliveira nas vésperas do início da fase de qualificação do Campeonato da Europa de 1996. E o Farense contratou o guarda-redes da Nigéria, Rufai, a 2 dias do início do Campeonato Nacional, onde defronta o Sporting em casa. O clube algarvio completa o quadro de guarda-redes para a nova temporada, que será composto por Rufai e pelos estreantes na primeira divisão, Ivo, ex-Sporting de Espinho, e Candeias, fruto das escolas do clube algarvio. O Farense, que continua a ser dirigido por uma comissão administrativa comandada por Ricardino Neto, teve a experiência o brasileiro Beltitane dos marroquinos do FUS, mas optou pelas melhores credenciais do mundialista Rufai, titular da seleção da Nigéria. Um excelente reforço para a formação farense nas vésperas do início do Campeonato Nacional. Campeonato que principia este fim de semana, no próximo sábado. É já com esse grande desafio em Faro, o Farense Sporting, um encontro que será dirigido por Carlos Calheiros de Viana do Castelo. Restantes desafios no quadro geral da Primeira Divisão Nacional neste pontapé de saída do Campeonato de 94-95. Bolonense Estrela da Amadora com João Mesquita de Porto, Vitória de Guimarães Boa Vista com Jorge Coroado de Lisboa, Chaves Salgueiros com Lucílio Batista de Setúbal, Gil Vicente Tircense com Donato Ramos de Viseu, Futebol Clube do Porto Sporting de Braga com António Rola de Santarém, Benfica Beira-Mar com Bento Marques de Évora, União de Leiria, União da Madeira com Carlos Pinto de Coimbra e o Marítimo Vitória de Setúbal com Paulo Paraty do Porto. Uma referência também para a segunda Divisão de Honra com pontapé de saída agendado para este fim de semana, com os desafios Amora Académica, José Rufino do Algarve, Lessa Estoril, Juvenal Silvestre de Setúbal, Felgueiras Sporting de Espinho e Isidoro Rodrigues de Viseu, Passos de Ferreira Rio Aves, José Pratas de Évora, Aves Penafiel, José Leiroz de Porto, União de Lamas Famalicão, António Marçal de Lisboa, Feirense Portimonense com Cunha Antunes de Braga, Torriense Nacional da Madeira com Manuel Cineiro de Aveiro e o Canto Meirense Alvarense, árbitro Soares Dias do Porto. Bola Branca termina aqui, estamos com o regresso ao desporto no Canal 1 da Renascença às 7h10. Será a primeira edição do dia de amanhã de Bola Branca. Esta edição alargada termina aqui, edição com a apresentação de Pedro Azevedo, realização, como sempre, de Ribeiro Cristóvão. Muito boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Bola Branca. Edição alargada da noite. E se de repente o seu animal de estimação lhe levasse tudo o que você gosta? Nunca abandone o seu animal. Colabore com a Associação dos Amigos dos Animais do Porto. Campanha contra o abandono e maus tratos de animais.